Fala galera, Fabiano Papel aqui. Hoje eu tô com a Simone. Simone é campeã mundial, fisioterapeuta, e a gente vai bater esse papo aqui para falar um pouco de como o jiu-jitsu ajudou ela na profissão, como a profissão ajudou no jiu-jitsu, e a gente vai tentar bater um papo de como a fisioterapia pode te auxiliar, não só no jiu-jitsu, mas na prática esportiva. Simone, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, tá? Fale um pouquinho sobre você. Show! Boa noite, Fabiano. Então, como o Fabiano falou, meu nome é Simone de Abreu, sou faixa marrom da Checkmate, aqui do Moicano, de Santa Catarina, e fisioterapeuta, né? Desde 2005. Então, tem uma caminhada longa aí. Inclusive, eu entrei no jiu-jitsu justamente por causa dos pacientes e atletas que eu acompanhava que eram praticantes de jiu-jitsu, né? Foi uma Uhum. curiosidade que foi despertando na minha vida por esses pacientes que eu tinha. Muita lesão, né? Os caras chegavam pra você todo estourado, provavelmente. Exato. E eu não conseguia entender. Não conseguia entender. Eu falava, cara, como que você tá lesionado? Você tá me perguntando se você pode treinar. Então eu resolvi lá treinar para entender essa galera. O quão a gente consegue se apaixonar pelo esporte, se machucar através dele e mesmo assim querer continuar treinando, 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 treinando. Exatamente. Pô, Exatamente. é complicado, né, Simone? Ô, Simone, fala um pouquinho da sua história no jiu-jitsu. Quando é que você começou a treinar jiu-jitsu? Então, Como foi esse começo? comecei a treinar entre 2016 ali, metade de 2016, 2017, justamente pelo que eu te falei, eu tinha uma clínica, sempre estive ligada ao hospital, como ainda tô, né, ligada à UTI, à fisioterapia intensiva. Mas eu tinha clínica, tenho consultório ainda, sempre tive consultório e sempre gostei de trabalhar fora do hospital com essa parte da fisioterapia desportiva, né? Sempre Uhum. tratei muito atleta. Tive inserida no meio da corrida, então tinha muito atleta de corrida, e começou a vir esse pessoal do jiu-jitsu. Porque o que, que acontece? Qual era a minha proposta com o consultório e com a terapia manual, né? Na qual eu me especializei? Era o alívio imediato ou mais rápido da dor, não uma fisioterapia comum, né? Tradicional. Tradicional, do choquinho, de são tantas 10 sessões, 3 vezes por semana. Eu busquei me especializar no alívio imediato da dor e sessões de uma vez por semana. Então, esse pessoal do jiu-jitsu começou a vir em massa, né? E aí despertava a minha curiosidade, porque, como eu te falei, ah, tá todo quebrado. E a única pergunta é: vou poder treinar, doutora? E aquela coisa do não poder estar afastado. Eu falava, tá, cara, como assim tu não pode treinar só 2 vezes na semana? Tu não pode treinar 3 vezes na semana? Por quê? Por que tu tem que treinar todo dia? Porque e a maioria das pessoas, ainda que atletas profissionais, treinavam só o jiu-jitsu, não faziam uma preparação, não tinham um acompanhamento, né? Então isso foi despertando minha curiosidade. Aí num convite de uma aula e outra, acabei começando a treinar e aí eu fui entendendo um pouquinho, porque desde a primeira vez que eu coloquei um kimono, eu nunca mais tirei. E daí foi, os papéis foram se invertendo, né? Não. Aquela frase do me tornei o que eu mais temia, então, sou Aham. prova viva disso. É. Ô, Simone, e você acha que o jiu-jitsu de alguma maneira ajudou você na sua profissão? E você acha que a sua profissão te ajudou no jiu-jitsu de alguma forma? Me conta um pouquinho da relação que você eventualmente tem entre jiu-jitsu e fisioterapia e jiu-jitsu. Por exemplo, a minha profissão, eu sou programador e a lógica de programação, ela me ajudou muito a ser o professor que eu sou, criar sequências lógicas e tal. Então o jiu-jitsu me ajudou muito, ou a programação me ajudou muito a ser o professor que eu sou. Então, como é que a fisioterapia e o jiu-jitsu se ligam aí? Como é que eles estão se ajudando mutuamente para você se tornar a atleta que você é um atleta de alto rendimento, e da fisioterapeuta que você é, como eles estão conectados e como eles te ajudam nesse sentido, um com o outro? Ajuda muito, né? Complementa muito. Eu acho que
nenhuma profissão que tu vai entrar no jiu-jitsu e não vai ter uma conexão, né? Porque é um transformador, assim, de vidas, né? Não é só um esporte. Então, o jiu-jitsu na minha profissão, como com a terapia intensiva, por exemplo, no hospital, me trouxe muito mais resiliência, né? Me trouxe muito mais do, cara, isso aqui não é impossível, isso aqui deve ter um jeito. Então, me tornei mais paciente, principalmente na época de pandemia, né? Que eu fiquei em terapia intensiva 24 horas do meu dia e pude vivenciar essa experiência, assim, do quão o jiu-jitsu interferiu, né? Na minha vida como fisioterapeuta. Uhum, E eu, fisioterapeuta como atleta, interferiu demais no acompanhamento dos meus atletas, na minha cabeça de fisioterapeuta, de evoluir, como é que eu vou te explicar? Evoluir os meus pacientes em algumas lesões, tipo do jiu-jitsu, no tatame, com funcionabilidade, né? Sempre fui fã disso, de reabilitar dando o funcional, né? Não reabilitar só em consultório, reabilitar uhum. trazendo para a vivência do paciente ou para a vivência do atleta, né? No caso do jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de reabilitar muito atleta, uma parte dentro do consultório e a outra parte já dentro do tatame. E foram vivências incríveis, assim, sabe? Foram casos que a gente teve uma evolução muito grande, até porque tu vai trabalhando o mental do paciente e trazendo ele de volta para a atividade dele, né? Isso não tem preço. Isso só foi possível também porque você era também praticante de jiu-jitsu, né? Que senão também não teria. Exatamente, é. Então as coisas. E assim, ó, você entender é diferente você. Como eu era fisioterapeuta antes, sem treinar o jiu-jitsu, tratar um paciente do jiu-jitsu. Porque eu de fato não entendia. Do tipo, cara, tu tá lesionado, tu tá com o teu pé estourado, como que tu vai lutar jiu-jitsu? E hoje, depois também de muitas lesões que eu vivi, é aquela coisa, né? Não, passa o esparadrapo que dá Tá bom. e tá bom, vai dar certo. Então hoje eu consigo entender isso e eu consigo ver o quanto o jiu-jitsu mentalmente também contribui para a reabilitação de uma lesão, se tu for usar Uhum. de forma adequada, né? Ô Simone, é muito interessante o que você falou. Você acha que é importante para um atleta de alto rendimento ele ter um acompanhamento, se ele puder ou se ele tem condições de ter uma equipe multidisciplinar, ele ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, e como seria esse acompanhamento? Seria mais de preventivo de lesão, mais tratamento das microlesões que vão acontecendo durante a fase de treinamento do atleta? Como é que você conseguiria, como é que você me falaria sobre a importância de um fisioterapeuta na prática do atleta de alto rendimento? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do atleta de alto rendimento, e depois se é importante também para aquela pessoa que treina só por lazer. Qual a importância do fisioterapeuta para essa pessoa, para prevenção de lesão e fortalecimento corporal? Certo? Eu acho que hoje, assim, é interessante a gente falar, tem muita informação rápida e muita informação fácil, né? Do tipo, faz isso, faz aquilo, tentar direcionar. Eu acho que é uma coisa muito particular, assim, né? O acompanhamento é muito importante de cada atleta, não só do fisioterapeuta, mas de uma equipe multidisciplinar, né? Eu vi, eu vi uma transformação muito grande em mim, posso falar por mim, né? Tendo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, de que essas pessoas estejam em contato, né? O preparador físico com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Desde antes de eu praticar jiu-jitsu, eu sempre falei que um músculo forte é também um músculo bem alongado. Então não existe só força, é um equilíbrio, né, muscular. Depois que você estuda cinesioterapia, e hoje, como eu falei, tem muita informação, então tu não precisa nem estudar muito para saber disso tudo, porque eles trazem muita informação. A gente já sabe a importância, né, desses profissionais como equipe multidisciplinar Uhum, para um atleta ou só para um simples praticante, né? Dessa liberação de musculatura, o fortalecimento em equilíbrio, essa liberação e alongamento, mobilidade, que graças a Deus hoje se fala muito em mobilidade e a gente sabe que isso pode prevenir muita lesão. uhum. Falando mais uma vez por mim, né? A minha primeira lesão no jiu-jitsu foi a mais grave, eu acho, joelho, né? E hoje, se eu ficar sem um fortalecimento, sem acompanhamento de um fisioterapeuta, eu não luto, eu não treino,
né? Nesse período que eu tive que ficar agora afastada 7 dias e eu fiquei sem a musculação, eu já sentia na atividade de vida diária meu joelho, sabe? Uhum. Então, o fortalecimento, o acompanhamento de um físio, essa equipe multidisciplinar, primordial. E quem não tem condições de ter uma equipe multidisciplinar acompanhando, eu falo hoje, as academias conseguem proporcionar isso, sabe? Ou estúdios, né, funcionais. Dá para buscar alguma forma, sabe? Para evitar lesão, ou quem tiver lesão ter um acompanhamento justo, né, diante disso tudo. Uhum. E para aquele praticante que é o que a gente chama de comercial, Simone, que ele não é um atleta de alto rendimento, mas de alguma maneira ele precisa prevenir o corpo dele para sofrer algum tipo de lesão. Imagina, sei lá, um advogado treinando, um médico treinando, e ele, por algum motivo, sofrer algum tipo de estiramento, seja o que for, seja qual for a lesão. Qual seria o papel do fisioterapeuta e como vocês fisioterapeutas conseguiriam prevenir lesões nesse tipo de caso, assim, qual seriam as recomendações como você conseguiria trabalhar com esse tipo de, vamos falar assim, de praticante, né? Que é aquele que é o comercial, que a gente chama de comercial. Certo. Hoje tem bastante coisa, né? Eu acho que são três pilares, assim: o fortalecimento, o alongamento e a mobilidade. E isso pode ser feito antes e depois do treino, antes do treino, são coisas de 10 minutos, né? Nas minhas aulas eu sempre trago a mobilidade, sabe? Antes do treino. A Uhum, gente não consegue estar trabalhando os três pilares em uma aula, já que o foco é o jiu-jitsu, né? Mas eu gosto muito de priorizar a mobilidade. Hoje é interessante tu falar isso, porque essa semana um desses alunos, como tu disse, classificou assim como comercial, né? Me procurou e me falou: pô, Simone, eu tô sentindo muita dor, eu senti minha virilha, porque são movimentos muito diferentes, né? uhum, Até o corpo sofreu uma adaptação e tal, ainda assim, depois adaptando, vai ter dor, sempre, é um esporte de contato, diferente do que a gente é acostumado a fazer de movimento, né? uhum, Eu sempre indico o Pilates, sabe? Eu gosto uhum. bastante, e quem não tem condições de procurar o Pilates, aí, como eu falei, sabe? Tem muito vídeo, tem muita informação de mobilidade, alongamento e o fortalecimento. Três pilares: alongamento, mobilidade, fortalecimento. E qual desses três pilares, qual seria, se pudesse elencar em forma de prioridade, qual que você priorizaria? Difícil a pergunta, hein? Difícil a pergunta como fisioterapeuta. Vou responder como atleta. Tá, Deixa eu. Como atleta ficou difícil também. também. Vou responder como atleta, que é o que eu faço nas aulas, então, Tá. né? Fala da sua experiência, então, da sua experiência. Eu trago sempre a mobilidade. Mobilidade. Antes de lutar, eu faço mobilidade. Antes de treinar, eu faço mobilidade. Se eu tenho uma hora vaga e eu tô com muita dor, eu faço mobilidade. Então, Uhum. a gente tem que dar preservar a mobilidade articular, até porque hoje, não só pelo jiu-jitsu, mas a gente vive no celular, então já mudou uma estrutura cervical, já mudou uma estrutura postural. Hoje a gente é bípede, a gente está quase voltando a ser quadrúpede por causa do celular, né? Exatamente. Então, e antigamente, até a gente pensava assim, tudo tem que fortalecer, né? Musculatura posterior, vamos fortalecer. E é uma musculatura que tu já trabalha o dia todo para te poder ser bípede, né? Por isso que daí eu torno a falar do músculo forte também bem alongado. Então, trabalhar o equilíbrio dessa musculatura, sabe? Eu amo a mobilidade, então vou ficar com a mobilidade. Tá. E você prefere que esse treino de mobilidade seja feito antes ou depois do treino de jiu-jitsu? Qual seria Antes do treino. aonde? Antes do treino. Antes do Tem treino. muito estudo, sabe? Tem muitas divergências ainda, mas todas elas estão indo para esse lado, assim. E se tu for pensar em cinesiologia e biomecânica, faz muito mais sentido fazer antes. Entendi. Show, show. Não o alongamento. O alongamento sempre no final, aquecimento e mobilidade antes. Tá. E então você acha que com esses três pilares a gente conseguiria prevenir a maioria dessas microlesões que acontecem?
Claro que tem lesões que não tem como prevenir, que aí eu acho Esporte de que contato, né? que pode acontecer, principalmente, e aí eu deixo um recado para quem treina em academias que não tenham a separação correta dos níveis de alunos, não tem como você, faixa branca, começando hoje, treinar com um cara que já treina há muito tempo. E não tem como você treinar normalmente, só treinar, treinar, treinar. Você tem que fazer treino Exato, específico, sob a supervisão do professor, só com aquele objetivo. E aí daqui a pouco você vai soltando, o aluno começa no específico, mas aí ele tem um pouquinho mais de liberdade. Ensinar o aluno a treinar, porque na minha cabeça o jiu-jitsu é um grande quebra-cabeça. O aluno pode montar sozinho, e tudo bem, ele vai montar, uma hora ele vai montar, só que o conhecimento dele vai demorar mais. E o exato, professor, com seu nível de conhecimento, ele vai montar, ele vai ajudar o aluno a montar esse quebra-cabeça. E nesse montar quebra-cabeça, e aí é onde vem o meu alerta para as pessoas que estão treinando em academias que não tem esse tipo de divisão, é que a possibilidade de você se machucar é bem menor. Porque o exato. professor entende que você tem um desenvolvimento a acontecer e que vai evitar e prevenir zilhões de lesões que podem vir a acontecer, né, Simone? Exato. Inclusive, é interessante tu falar isso, porque se eu tivesse tido esse direcionamento no início, eu não teria tido tantas lesões. Exatamente. Mas, Inclusive, depois que esse direcionamento veio para minha vida, eu tive aquelas lesões inevitáveis, né? De tipo, ah, tá, num campeonato, né? uhum, Agora, as lesões de tatame, não me lembro a última que eu tive, assim, em treino, sabe? é, é muito difícil. O jiu-jitsu é um esporte tão. Por isso que é tão apaixonante, né? Porque você consegue treinar 100% todos os dias, se você quiser. E a possibilidade de você se lesionar, se você souber treinar, é praticamente zero. Se Exato. souber treinar, né? É, exatamente. A gente fica, né? Tu fica fadigado e tu tem recursos para isso hoje, para te ter uma recuperação muscular melhor. Inclusive, a mobilidade, o fortalecimento e o alongamento são um dos que colaboram muito para essa recuperação muscular e, e para evitar lesões, né? E o direcionamento, procurar uma academia que tenha isso, né? Que tenha esse Hum, direcionamento e não só largue todo mundo para lutar e vambora. uhum. Ô, Simone, me diz uma coisa. Você falou que dentro dos três pilares a mobilidade seria um o pilar principal na sua cabeça. E você teria alguns exercícios específicos? Ah, Fabiano, eu acho que trabalhar esse membro corporal, esse membro e aquele outro membro é importante para quem treina jiu-jitsu. Quais seriam os membros corporais e quais são os exercícios corporais para as pessoas que estão assistindo nosso vídeo aqui agora, nosso bate-papo, elas até possam procurar na internet, né? Porque, Sim. existe mobilidade, mas quais? Quais você. É, hoje tem muita coisa, assim, sobre mobilidade, né? Até tem um vídeo no meu Instagram de mobilidade, e eu gosto de priorizar no jiu-jitsu, eu acho que tudo é importante, né? Tu trabalhar a mobilidade de ombro, trabalhar a mobilidade cervical, mas eu gosto muito, muito de trabalhar e priorizar a mobilidade de quadril, Uhum. muito, sabe? É muito importante. A gente usa muito quadril, né? Exatamente, é. A gente usa muito quadril, e as pessoas perderam muito isso. A gente, inclusive, assim, eu acho que na nossa época, olha que pesado, mas um Na tempo sua atrás, época, na sua época. de um tempo atrás, alongamento, não se falava em mobilidade, tudo era alongamento, né? E tudo era frescura. Era muita frescura você alongar ou fazer uma mobilidade antes de um treino. Hoje as pessoas têm mais informação e conseguem entender isso melhor, né? Uhum. Então, eu gosto muito de trazer muita mobilidade de quadril. No Instagram tem um vídeo e lá eu coloco alguns principais exercícios, assim, né? Trazendo posturas que, como criança, é muito fácil fazer, né? Que é a postura de cócoras, elevando o quadril, dando sempre muita amplitude, alongando e mobilizando muito a articulação do quadril, com alongamento de posterior junto, sabe? Então eu Uhum. gosto bastante de trabalhar dessa forma, mobilidade de quadril. Tá, inclusive eu vou colocar aqui
na descrição do vídeo esse link aí pro pessoal dar uma acessada nesse grupo de Isso, lá exercício. tem um vídeo bem legal de mobilidade. E durante essa semana, se for legal, a gente coloca mais alguns vídeos de mobilidade falando um pouquinho disso. Show de Principalmente dessa de quadril, que eu adoro. Show de bola. Então fica o alerta aí, galera, aqui embaixo na Show. descrição do vídeo eu vou colocar o Instagram da Simone e junto com o Instagram um link para esse vídeo. Você falou uma coisa interessante, Simone. Qual a diferença entre mobilidade e alongamento? Você falou que são coisas diferentes, que há um tempo atrás nem se falava em mobilidade e agora está se falando. Então, qual seria a diferença entre mobilidade e alongamento? Num alongamento, tu consegue trabalhar tipo um alongamento específico de musculatura posterior sem uma movimentação, né? Uhum. Tipo, um músculo não vai entender você ficar alongando ele fazendo, opa, aqui tá a câmera, né? Fazendo uma movimentação. O músculo vai entender um alongamento você mantendo pelo menos 20 a 30 segundos. Aí, né, por fibras da musculatura e tal, aí o teu músculo vai entender que ele está sendo alongado. É diferente de estar mobilizando a articulação, que seria o movimento de mobilização da articulação, Seria um né? movimento Então, contínuo contra um movimento parado. isso, então Basicamente você isso. alonga, né? Alonga e recolhe, como no caso de um agachamento, só que fazendo a posição de cócoras. Né? Você faz a posição de cócoras e dá amplitude no movimento, acaba alongando a musculatura posterior. Só que o teu corpo não vai entender como um alongamento, né? Tu não manteve de 20 a 30 segundos. Um alongamento, tu só vai alongar posterior, puxando tua perna lá, fazendo um alongamento de fibras da musculatura posterior. A mobilidade, tu vai estar em movimento. Oh, que bacana, não tinha nem noção de como era essa diferença e como é importante a gente conhecer, né? Porque, como eu te falei, eu não tinha Sim. nenhuma visão de como essa coisa funcionaria. Como. Porque tu imagina assim, ó, tipo, articulação, toda articulação tem uma cápsula articular, né? Uhum. Quando você busca o alongamento, tu está buscando o alongamento da musculatura. Quando tu busca a mobilidade, por isso que eu escolhi a mobilidade, né? Tu tá lidando com toda a articulação, com a cápsula articular, lubrificando essa articulação, trazendo mobilidade para ela e, consequentemente, mais alongamento para a musculatura que está acompanhando essa articulação. Ah, show de bola. E uma pergunta, Simone, mobilidade você recomendou que a gente faça antes do treino. O alongamento antes também, ou você prefere, ou os estudos dizem que é melhor fazer depois? Porque também é meio controverso essa parte, né? É bem controverso. E tem muito estudo, porque o que acontece? Esses estudos acabam vindo da fisioterapia, de educadores físicos, né, de treinadores. Hoje tem de tudo, né? Todo mundo faz tudo. Então, tem muito estudo, há controvérsias, mas os estudos que eu acompanho e por experiência, assim, tudo que eu apliquei, eu prefiro aquecimento, mobilidade no final do treino alongamento. Ah, Até entendi. porque se tu estirar uma musculatura de forma excessiva, tu deixa ela muito relaxada para um treino como jiu-jitsu. Então pode Hum, acontecer mais lesão, entendeu? E tu entendi. mobilizando, aquecendo esse músculo, deixando a musculatura bem aquecida, dando mobilidade para essa articulação, liberando líquido e para essa articulação, né, mantendo ela bem hidratada, vai ser muito difícil lesionar. Entendi. Mas você recomenda que a gente, pelo menos após cada treino, faça um alongamento? Qual a importância, nesse caso, do alongamento para prevenção de lesão? A gente falou da mobilidade, a gente entendeu, e do alongamento. Qual seria a importância? O alongamento vem como prevenção de lesão e também muito importante na recuperação muscular, sabe? Ah, Eu, mais uma vez, falando por mim, assim, né? Senti muita diferença nessa questão de recuperação muscular. Então, tu buscar, mesmo que tu faça ali um alongamento isolado, né? E só você no final do treino, é muito importante, sabe? Tu uhum. mobilizou essa articulação, tu liberou todo o líquido que ela precisa, tu preparou, e aí depois do treino, que é um monte de movimento
como a gente falou que a gente não está acostumado, tu alongar principalmente posterior, né, toda essa musculatura ligada ao quadril, posterior, musculatura adutora e abdutora, é muito importante, vai trazer muita recuperação muscular e vai prevenir lesão. Oh, que bacana, que bacana. É, Simone, me diz uma coisa. Você já teve algum caso de algum atleta que você tenha trabalhado que você falou, agora, agora não dá. Esse não dá para lutar campeonato X, Y, Z. E você, através da fisioterapia, sem a necessidade de uma intervenção eventualmente cirúrgica, você conseguiu minimizar essa lesão que esse atleta tinha e como foi esse processo? Me conta um pouco desse processo e quão importante também o atleta acreditar no fisioterapeuta e no profissional que ele trabalha, né? Porque não adianta você ser a melhor fisioterapeuta do mundo, se eu olho para você, você fala, entra num ouvido e sai do outro, eu não vou conseguir, eu não vou seguir o que você fala, né? Eu costumo falar que é uma entrega, né, Fabiano? A gente, é como tu falou, precisa ter uma relação muito boa entre paciente e atleta, assim. Uhum, Senão a gente não vai ter resultados, não adianta. Né? Já aconteceu de ter que afastar um atleta, como também aconteceu o inverso. Por isso que eu falo a importância desse contato da equipe multidisciplinar, né? uhum, Já aconteceu de o médico falar, não tem o que tu fazer, tu tá fora, tu não pode nem treinar. Mas conversa com a tua fisioterapeuta, eu te indico fulano e tal, ter essa boa relação com o médico ortopedista também, né? E que ele também confie no teu trabalho, né? uhum, E o paciente vir para mim e falar, cara, tá, só que a gente vai ter que fazer um mega trabalho. Beleza, vamos botar um joelho como exemplo, né? É cirúrgico? É cirúrgico. Você quer operar agora? Você tem um plano, né, de competição, um atleta de alto rendimento, vamos colocar assim, né? Você tem um plano de competição, a gente pode trabalhar para que tu consiga competir daqui a tanto tempo dentro desse teu plano, mas os teus treinos vão mudar. Vai entrar o fortalecimento, inclusive para um pós-cirúrgico, precisa fazer um fortalecimento, sabe? Para uhum. preparar pós-cirúrgico. Então, os treinos vão mudar, né? Então, já aconteceu da gente ter que mudar os treinos, incluir a preparação física, incluir o fortalecimento e incluir essas sessões de fisioterapia para a preparação desse atleta, para que ele possa competir com segurança e depois possa ter condições de ter um pré-operatório, né, adequado para operar e voltar o quanto antes. Oh, que bacana saber disso. Você acha, Simone, que um atleta hoje de alto rendimento, lutando na faixa preta para ser campeão mundial, ele consegue ser campeão mundial sem uma equipe multidisciplinar? E qual seria eu sei que o papel pa- principal do fisioterapeuta ali seria na prevenção de lesão, né? Mas eu queria saber, basicamente, qual a importância dessa equipe multidisciplinar para uma pessoa que quer lutar em alto rendimento e como basicamente você, como fisioterapeuta, ajudaria ou vamos falar, acho que melhor seria potencializaria esse atleta chegar no auge, chegar bem numa competição com o mínimo de lesão possível, porque lesão vai existir, não tem jeito. Vai. O que é que você daria de conselho para um cara desse que quer chegar a ser campeão mundial na faixa preta? O nível tá muito alto, né, Fabiano? Tu pode Uhum, falar. O nível tá muito alto, tá cada vez mais alto, assim. Então tá todo mundo fazendo tudo que pode, né? O Henrique, meu professor, fala muito isso, assim, muito mais importante tu fazer tudo que tu pode até chegar lá e se acontecer de, né, tu não ganhar, tu fez tudo. Do que tu pensar, eu poderia ter feito isso ou aquilo, eu não fiz, então, meu Deus, será que isso sacramentou, né? uhum, Entende? Então, assim, eu, falando por mim mais uma vez agora como atleta,
não conseguiria nenhum dos campeonatos, eu acho, se hoje eu não tivesse o acompanhamento do meu médico, se eu não tivesse o acompanhamento da físio, se eu não tivesse o acompanhamento do meu massoterapeuta, que acaba fazendo essa liberação muscular semanal. Então, isso é um plus, não adianta dizer que não. Uhum. Quem não consegue, tem muito atleta que, né, mete a cara e vai embora. O que, que eu vou dizer assim? É difícil. É difícil. Tem lesões que são inevitáveis, como tu falou. E, inclusive, assim, é interessante porque muitos projetos hoje buscam os patrocínios em dinheiro, que a gente precisa de dinheiro, né? Mas buscam o patrocínio e acompanhamento desses profissionais primeiro. Uhum. Entendeu? Porque já estão vendo assim que eu vou conseguir, como professor de um projeto, ou professor de uma academia, que eu estou trabalhando só com competição, dar um rendimento muito maior, ter um rendimento muito maior dos meus atletas se eu tivesse equipe. Isso hoje é fato, assim, isso não é mais nem discutível, sabe? Uhum. A gente consegue ter resultados muito melhores. Consigo treinar em alto rendimento de segunda a sábado, se eu tiver esses profissionais acompanhando, né? A equipe Entendi. multidisciplinar. Pô, bacana, bacana. Muito bom saber disso, porque fico alerta para as pessoas, né? Às vezes a Exato. gente acha que treinar muito é treinar bem, enquanto na verdade, na minha opinião, né, eu não tenho acompanhamento de ninguém. Às vezes eu vou te pergunto alguma coisa, às vezes eu te pergunto outras Sim. coisas para outras pessoas, mas eu não, infelizmente, eu não tenho acompanhamento. Mas eu tenho notado, meu corpo, pelo menos, aí eu não posso falar pelos outros, mas o meu corpo, ele entendeu que, tipo, quanto menos eu treino e melhor, pro meu corpo é mais saudável, né? Então não adianta eu. Exato. Só que daí entra também a equipe multidisciplinar, tu entendeu? Uhum, E a importância dessa equipe ter uma boa comunicação e te conhecer. é, E a gente falou, conversou esses dias sobre isso. O meu médico, por exemplo, cada vez ele me conhece melhor. Então ele sabe, às vezes ele me diz, Simone, ó, a gente vai repor isso, isso e isso, mas agora, nesse momento, você precisa descansar. Então, ele já conhece o preparador físico, ele já conhece quem vai fazer todo esse meu trabalho de fortalecimento, e daí o trabalho muda todo, tu entendeu? Muda a minha alimentação, muda a minha preparação física, muda a musculação e muda o meu treino de jiu-jitsu. Aí entendi. a importância dessa equipe, entende? Que vai, Hum, vai conhecer cada vez mais o atleta e vai trazer isso que você falou também, né? Para você, descanso também é treino, cada vez menos você treina durante a semana, mais você sente resultado, né? Vai uhum, depender de cada um. exatamente. E eu acho que é importante também o atleta ser 100% honesto com a sua equipe, né? Porque eu acho que também tem muita coisa, não sei, eu acredito que haja muita coisa que o atleta, por orgulho, eu não vou falar para minha fisioterapeuta que eu tô lesionado, porque ela vai mandar eu dar uma É, pausa. exato, essa entrega, né? Essa Uhum. entrega. E É aí ter muito confiança, importante. né? É. Já passei por essa fase também, sabe? Faixa azul, dessa coisa, não, eu acho que dá mais um pouquinho, eu acho que dá, não vou falar que eu tô ruim, e de repente, bluff, perde tudo, né? Uhum. Então, isso foi entrando na minha cabeça aos poucos também. É, eu acho que é muito importante para os atletas entenderem também, principalmente para quem está começando. Acho que quem tá no topo da pirâmide, eles já entenderam isso de alguma maneira, porque senão nem no topo estariam, que Sim, o seu corpo já estaria todo desgastado de lesões, e a gente vê muito. Bom, no jiu-jitsu a gente não sabe que não é um esporte tão visado, mas a gente conhece a carreira de atletas de futebol, por exemplo, que depois de uma lesão, a carreira do cidadão simplesmente acabou. Acabou, exato. acabou, acabou, e ele não consegue mais jogar em alto rendimento, né? E talvez tenha faltado justamente isso. Pô, eu tô machucado, eu não posso continuar nesse ritmo de treino. É, exatamente. Eu acho que a confiança que você tem no seu fisioterapeuta e na sua equipe multidisciplinar, ela tem que ser de 100%. Se for 99, troca. Assim, é a visão que eu tenho pelo que você me falou e pelo que eu estudo sobre o assunto. Exato, é o que eu falo, é uma entrega. Você está entregue àquilo. E é muito isso. Hoje eu tenho total consciência disso. Hoje, se meu médico falar, ó, é isso que você tem que tomar, é assim que você tem que te direcionar.
E a importância de estar todo mundo linkado, né? Uhum. Meu professor confia no meu médico, então ele vai concordar com o meu médico, ele vai alinhar as coisas para mim, a minha dieta vai seguir de outra forma, isso tudo tem que estar linkado e é realmente o que tu falou, é uma entrega. É. E, Simone, tenho uma curiosidade de saber sobre. Eu. A gente se conheceu pessoalmente na pandemia, eu acho, né? A gente conversava, mas. E eu lembro que você veio, foi campeão mundial. E me fala um pouco, Simone. A gente tá mudando um pouquinho de assunto, mas me fala um pouco sobre esse título, da importância desse título para você, como ele eventualmente mudou, acredito tenha mudado sua vida, mudou seu patamar dentro do jiu-jitsu, né? E eu acredito que foi essa equipe multidisciplinar, ela fez parte dessa conquista, né? Total. Como essa equipe multidisciplinar te ajudou, e aí a gente vai voltar um pouquinho no nosso tema, como essa equipe multidisciplinar te ajudou. Agora, falar da sua parte como atleta e da importância dessa equipe multidisciplinar para você conquistar o seu maior título, que foi o Campeonato Mundial. Certo. Posso ir no banheiro rapidinho? Pode ir lá. Peraí. Galera, eu vou fazer um corte aqui. Quando a Simone voltar, a gente vai continuar, tá bom? Então, galera, a Simone voltou aí, tá? Vamos continuando. Então, Simone, você lembra da pergunta, né, Simone? Lembro sim, claro. Como Vamos tu lá. falou, a gente se conheceu ali, foi época de pandemia, um pouco antes, foi antes até de começar esse meu trabalho ali na pandemia, né? Como terapeuta intensiva, fiquei na UTI com o hospital de campanha e trabalhando no hospital que hoje eu ainda trabalho. E a pandemia, eu acho que como para muita gente, foi o que fez uma chave girar também dentro da minha cabeça, né? Eu treinava numa outra equipe, onde o meu treino de competição era diferente, era tudo muito diferente, então eu fui para Checkmate como uma decisão minha, né, buscando eu estava indo para campeonato desde a faixa branca, né? Eu fiquei bastante tempo na faixa branca. Uhum. Então, quando eu peguei a faixa azul, assim, e acompanhando esses campeonatos, eu via um jiu-jitsu diferente. Eu, eu queria isso, sabe? Eu queria vivenciar mais o jiu-jitsu, né? Eu queria profissionalizar mais o meu jiu-jitsu. Então, antes disso tudo, eu não tinha uma equipe multidisciplinar, eu não tinha um patrocínio que pagava as minhas inscrições, mas isso a gente sabe que não salva, né? Competir é caro. Tu profissionalizar o teu jiu-jitsu é caro se não tiver um acompanhamento, a gente, né, requer custo, requer patrocínio, a gente não pode viver só de troca, ai, tu me dá uma roupa e eu divulgo, a gente não consegue viver dessa forma para lutar em grande nível e lutar um mundial, como tu falou, né? Você não Então, consegue, você não consegue comprar sua passagem do avião com a roupa que o cara não, deu. não consegue suplementar, tu não consegue ter um É, acompanhamento, né? Então, não verdade. que seja errado tu fazer trocas com alguns profissionais, isso tudo bem, mas a gente precisa de dinheiro, né? Uhum. E depois da pandemia, eu trabalhava aquelas 12 horas no hospital de campanha, mais as minhas horas no hospital que hoje eu trabalho, eu decidi reduzir isso, né? Hoje eu faço 4 horas, então hoje é 80% da minha vida é jiu-jitsu, 20%, vamos, digamos assim, é a fisioterapia, porque também é uma coisa que ainda me realiza, né? E eu amo trabalhar com isso, amo de verdade Uhum. trabalhar com isso. Então, foi um divisor de águas na minha vida ter mudado de equipe, né? A Checkmate, e eu falo isso com muito orgulho, sabe? Foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. Eu cheguei pro Henrique e ele não botou muita fé em mim, o Henrique Russi, não. Ele falou, essa guria vindo, né? Pra quem não sabe, a Checkmate é em outra cidade que é dividida por um rio. Então eu ia treinar meio-dia de bicicleta. Se você é de Navegantes, só pra galera entender, você é de Navegantes e Eu a moro em Checkmate é em Navegante, Itajaí. a Checkmate é em Itajaí. E as duas cidades são divididas por um rio. Então a gente faz a travessia de balsa ou pela BR. Uhum. Eu faço a travessia de balsa até hoje, né? E no começo eu ia de bicicleta. Então o treino começa meio-dia e acaba 2 horas lá. Aí eu saía do hospital numa correria e ia para aquele negócio de bicicleta.
E o cara falou, de outra cidade, de bike, essa guria não vai durar. Até ele falou, tá, cara, treina aí um mês, vamos ver o que que tu acha. Não precisa me pagar mensalidade agora, tu não sabe se vai dar certo. E Ele aí, falou meu, assim. e aí ele fala até hoje, ele fala, meu, daí essa guria bateu aqui na porta uma semana, bateu outra, bateu e foi, e a gente foi indo. E a gente tava sem competição, né? Ficou sem Uhum. competição naquela época de pandemia. Então, a gente estava fazendo um trabalho interno ali, né? Em Santa Catarina, não teve tanta proibição, digamos assim, né? As academias ficaram livres, os treinos eram diferentes, mas a gente tinha treino. Então, quando eu mudei, eu senti, sabe? Falei, cara, de fato isso está mudando a minha vida. E uma pergunta, depois que o Henrique botou fé e viu que eu ia treinar ali, né? Ele falou assim para mim, qual que é o teu maior sonho no jiu-jitsu? Eu falei, cara, meu maior sonho é lutar um campeonato mundial, como eu acho que é de todo atleta, né? Ele falou, Uhum. então tu vai lutar um mundial. Eu falei, tá, tá, né? Eu tava com a entrevista do visto ainda agendada, não via possibilidade nenhuma de, como tu falou, comprar uma passagem. Eu não tinha, mal tinha kimono para treinar, né? Eu Uhum. lutava com kimono emprestado, quando eu lutava. Aí as coisas foram acontecendo, sabe? O checkmate abriu portas para mim, o meu Instagram bombou, eu ganhei um patrocínio, meu primeiro patrocínio de kimono, que eu tô com eles até hoje, que é a Corby. Então eu tinha kimono para lutar, começaram a me procurar para patrocínio, sabe? Caramba, que legal. Aí eu tive um patrocínio que é grande, que eu tenho até hoje, da Portonave. Então a Portonave possibilitou o meu primeiro mundial na roxa. E aí vem o Henrique de novo, né? Do tipo, é double gold. Tu vai chegar lá e tu vai ganhar a categoria absoluta. Cara, esse cara tá louco. Então, o meu primeiro mundial, que foi na Roxa, eu chorei da hora que eu pousei em Las Vegas até voltar embora, né? Porque é Uhum. tudo é um sonho, assim, de todo atleta, né? Então, tudo aconteceu. Eu ganhei, a Portonave possibilitou esse primeiro mundial todo, pagou, né? Custeou tudo, junto com alguns outros patrocinadores, mas a maior foi a Portonave, porque é o que eu digo, tu tem a passagem e a inscrição, tu já tem tudo, né? 85% do negócio andado. Isso. Com o restante, tu te vira, né? E É. a Portonave me proporcionou tudo. Oh, que legal. Então, Parabéns a eles. e eles apoiam muito os atletas. E aí, o Mundial de faixa marrom é a mesma. A gente vive na mesma incerteza sempre como atleta, infelizmente. Tá, tu consegue manter os teus patrocínios com resultados e tu tem que buscar isso o tempo todo, né? Então, foi o que Uhum. aconteceu na marrom também. E daí, crise, né? Nosso país, Brasil, tudo que aconteceu. Então, mais uma vez, tu pensa, cara, eu acho que eu não vou. Não sei o que, que vai acontecer. E mais uma vez, Deus proveu tudo, deu tudo certo. E foi mais um ouro duplo nesse Mundial de Marrom. Então, até então, né? Eu sou muito grata a toda essa minha equipe multidisciplinar. Como eu te falei, eu não teria nenhum Mundial se eu tivesse permanecido estática onde eu estava, satisfeita com o que eu vivia. Uhum. Aí a importância de tu buscar um lugar adequado que te direcione para isso tudo, que te traga a vivência que tu procura dentro do jiu-jitsu, né? Tem Uhum. muita academia de jiu-jitsu hoje. Agora, profissionalizar, ter um professor que te guie, que te oriente, uma equipe que te traga possibilidades, como a Checkmate me trouxe, como eles me acolheram e as coisas que eles me possibilitaram, é louvável, sabe? Eu sou muito grata, não teria conseguido nada, nada, nada do que eu consegui até agora sem a equipe que eu tô e sem a equipe multidisciplinar, do meu médico, meus patrocinadores, fisioterapeuta e todo esse acompanhamento que eu tenho hoje. O que eu notei também na sua fala é que o professor Henrique, para quem não sabe, é Henrique Moicano, tá? Tive o prazer de treinar com ele também quando fui em Itajaí. Um É, desprazer, na verdade, que ele quase me mata. Mas, cara, um cara, coração enorme, me recebeu muito bem lá. Tenho um carinho especial muito grande por ele. Mas, pelo que eu legal. notei, quem mudou seu mindset foi o Henrique.
Mudou meu mindset, mudou o meu jiu-jitsu. Ele mudou minha vida, né? Através do jiu-jitsu. Eu Foi o que lembro eu te que, falei. quando eu te via treinando, eu te falava, você tem várias técnicas aqui, aqui, acolá, e eu vejo que essas falhas técnicas acabaram. Que É, tem muita isso foi, coisa, né? É isso, infinito, né? A busca da gente no jiu-jitsu é uhum, infinito. O jiu-jitsu vai modernizando, né? Tu vai tendo que te adequar. Eu tive que me adequar muito agora na transição de roxa para marrom, sabe? Assim, foi a única faixa, assim, que eu acho que foi a faixa que eu mais senti a diferença. E vai vindo o detalhe, né? Agora, que é diferente tu corrigir os detalhes do que tu ter que mudar toda uma técnica, né? Toda uma técnica. Tu ter que mudar todo um jogo, por exemplo. Quando eu cheguei, ele me falou, quando ele botou fé em mim, né? E ele disse, tá, ela vai ficar. Ele disse, eu te vejo muito aberta à mudança, né? Então eu quero que tu permaneça assim e não te ofenda quando eu te falar as coisas. E de fato, eu fui de coração aberto, de peito aberto, e nem precisou uma semana para eu ver, né? Que eu tinha tudo, eu tinha que mudar tudo, tudo, uhum, sabe? Eu cheguei lá, assim, me sentindo no zero mesmo. E na faixa azul, você tá caminhando, tá engatinhando, ainda é um bebezinho, né? uhum, Jiu-jitsu, mas me faltava muito, sabe? Era uma distância muito grande que eu tinha, por exemplo, dos alunos dele na mesma faixa que eu, no mesmo tempo de jiu-jitsu do que eu, sabe? Então, aí é que tá também tu te posicionar como atleta e o jiu-jitsu traz muito disso, né? Se você tiver aberto a aprender o que o tatame e o jiu-jitsu tem para te ensinar, da humildade, né, de tu baixar a cabeça e falar: "Me ajuda, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus". E inclusive assim, eu ouvi muito, né? Tipo, tu é difícil, a gente tem muita rixa ainda, né, no jiu-jitsu, de equipe e Uhum, de bandeira. Então eu ouvi muito assim, quando eu mudei, porque também era uma equipe que eu estava inserida, que eu vivenciava a competição, e isso acaba unindo, né, os atletas. E eu ouvi muito assim, quando eu saí de lá já tinha sul-brasileiro, tinha sul-americano, tinha um brasileiro, e eu ouvi muito assim, morreu como atleta, né? Não vai ganhar mais nada. E, cara, isso não me desmotivou e nem me botou para baixo. Foi o contrário, sabe? Foi falar, cara, não só o meu coração tá dizendo isso. Eu, como atleta, me vejo e sei que falta muito em mim, então eu preciso buscar isso. Se não for eu quem for buscar, né? Vai quem buscar por mim. exatamente. Então, quando eu olho para trás hoje, eu só consigo agradecer, sabe? Só Uhum. consigo agradecer primeiro ao Henrique por ele ter me acolhido, porque ele poderia ter dito que não. Não, não te quero aqui. Tchau. É, tchau. Não, procura outra equipe. E não, cara, ele foi muito acolhedor, como ele é com todos os atletas que chegam ali, independente se estão começando, se estão de outra equipe, se estão só visitando. E isso também foi uma outra coisa que mudou em mim, assim, minha relação com as pessoas, com as outras equipes, sabe? Como tu disse, mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou meu posicionamento como atleta, como aluna ali dentro, me relacionando com as pessoas. O bom de ouvir seu depoimento é que me fez lembrar da importância de se ter uma pessoa capacitada para te orientar, e mesmo você tendo tido um relativo sucesso, você foi humilde o suficiente para entender, pô, esse cara tá num patamar acima que o meu, então eu tenho que me desfazer de todo o orgulho, que todos nós temos orgulho, mais ou menos a gente tem nossos orgulhos. Sim, o ser humano tem isso, né? Eu tenho que Ego, desfazer dos meus orgulhos e entender que esse cara é meu guia, né? exato. E pelo que eu entendi, você não questionou em segundo nenhum o que ele estava te falando. Ah, vai fazer Uhum. assim, vai fazer assim. Inclusive, hoje eu estava assistindo a entrevista do Tainan Dalpra no BJJ Cria. Ele fala um pouco sobre isso do Guilherme, né? Chegou lá, meu irmão. O Guilherme falar para o Guilherme e o. Esqueci o nome dele agora, que foi recentemente da Jeff Team para a OJ. Então, você está falando mais ou menos, corrobora muito com o que eu penso.
pô, se você tem um professor, tá treinando com o seu professor, cara, confia 100% nele, já passou pelo processo, né? Exato. O que o Henrique me fala, cara, eu cumpro até hoje. Hoje, inclusive, a gente estava falando uma coisa engraçada, assim, que foi um sul-americano ele falou assim, ele estava contando para alguém lá na academia que foi visitar, e ele disse, daí a Simone saiu da luta e foi uma luta que foi mesmo rápida, assim, que foi final de um absoluto, que durou pouco tempo a luta, assim, eu finalizei no armlock, aí eu comemorei, saí feliz da vida, falei, ele vai me elogiar, né? E ele falou para mim assim, com perdão da palavra, ele disse, que armlock de merda. Poxa! A gente ganhou, Henrique, finalizei a luta. Ele, cara, tem muita coisa. Eu falei, realmente. Ele falou, tu vai me questionar? Eu falei, não, não vou te questionar em nada. Vamos corrigir isso aí para ontem. Então, assim, é um cara que eu sei que quer o meu bem em todos os aspectos, né? E que Você falou, ele sempre fala para mim, não fui eu quem ganhei. Você não tem que dizer que esse título é meu também, foi você. Mas eu faço questão, isso eu não vou mudar de dividir o meu título com ele, sabe, com toda a minha equipe, porque sem ele eu não conseguiria, sem a minha equipe eu não conseguiria, e o que ele falar para mim até hoje, eu vou cumprir. Se eu achar que eu tenho que ir para a manga direita e ele falar pega na esquerda, eu vou para a esquerda, sem nem pensar. uhum. E é essa conexão que é importante demais, cara. É minha grande paixão, eu acho que eu já até comentei com você, eu ainda compito por uma questão de visto, Sim, mas não é uma coisa que eu faço gostando, eu faço por obrigação. E uma das coisas que eu mais gosto é, tipo assim, ouvir esse tipo de depoimento. Saber da sim, importância do professor no desenvolvimento, não só como atleta, porque de alguma maneira, ou não de todas as maneiras, o Moicano mudou sua vida como pessoa também, tudo. né? Porque você acaba criando uma conexão com o seu professor que vai ser para a vida inteira, É, entendeu? Então, cara, eu sou muito grato da minha vida de professor. Eu larguei muita coisa boa da minha vida para viver o meu sonho de ser só professor. E, sim, e é muito bom ouvir isso de um atleta campeão mundial, que ela tem a sinceridade e a humildade suficiente para dizer, porra, sem esse cara eu não conseguiria. não, ele é a peça principal, assim, na minha história como atleta, ele é a peça principal. Foi difícil, né? Não é fácil você mudar, você ouvir um monte de coisa. Hoje já está inserido na minha rotina esse vai e vem, ainda moro no mesmo lugar, né? Não vou mais de bicicleta, Já mas melhorou, né? se precisasse, eu iria, né? Então, ele é a peça principal, assim. Ele e a Checkmate, né? O Sebastian Lally, a Letícia Lally, Uhum. eles são as peças principais, assim, o Henrique, o principal, mudou. Como tu disse, minha vida como atleta, meu jiu-jitsu e minha vida toda. Oh, que bacana. Mandar um abraço aí pro professor Henrique. Espero conversar com ele aqui também. Faz a ponte aí pra Os, gente logo, conversar. ele é, né? Ele é bom. Pô, ele, cara, o tempo que eu passei ali com ele, que eu fui treinar acho que umas 2, 3 vezes, não gosto de treinar com ele não, minhas costas, minha alma e meu corpo não gostam muito dele não, mas pô, é um cara de um coração, me recebeu muito bem, e eu tenho um carinho muito especial por ele, apesar de nós não sermos amigos de conversarmos, mas, Aham. pô, cara, É, ele é um cara sensacional, né? ele é. Simone, eu queria te agradecer pelo bate-papo, queria que se você quisesse fazer uma, um agradecimento aos seus patrocinadores, agradecer a alguém, fique à vontade, mandar uma mensagem final para todos aí. E muito obrigado pela conversa, foi o primeiro, espero que a gente Legal. consiga conversar mais. E agora, fugindo um pouco da fisioterapia, que agora no final a gente fugiu um pouquinho, né? Fugindo um pouco da fisioterapia, eu queria conversar mais sobre você, sobre sua vida de atleta, como é a sua preparação física, como é a sua preparação Show. de Vamos treinos, fazer sim. eu tô vendo que você está dando aula agora, como tem sido essa transição de professor?
atleta, fisioterapeuta, mãe, para quem não sabe, a Uhum. Simone tem uma filha, né? Então, como tem sido isso, vai ser muito bacana. Vamos marcar uma segunda conversa com certeza. Mas pode ficar à Vamos, vontade para fazer seus agradecimentos e mandar sua mensagem final. vamos sim. Quem agradece sou eu, Fabiano. É sempre um prazer conversar contigo, professor. Tu acompanhou um pouco da minha vida, assim, e sabe como foi o meu processo de transição, como eu evoluí. Eu acho que tu sentiu também, né, como um bom professor avaliando, né, minha capacidade técnica ou competitiva e também como pessoa, né? Eu, como já falei ali, sou muito grata a toda essa equipe, principalmente ao Henrique Russi, a Checkmate, toda a minha equipe, né? Os meus patrocinadores, não vou citar um por um, porque não quero correr o risco de esquecer ninguém, Confere mas eu lá no, confere lá no Instagram da Simone, né, confere Simone? lá no Instagram, exatamente. E o recado que eu tenho para dar, assim, para todo mundo, que eu converso muito, né? Quando eu cheguei na Checkmate, eu cheguei como a única mulher treinando ali entre eles. Eu não ergo nenhuma bandeira, nem estou julgando isso mais ou menos importante, mas não ergo nenhuma bandeira do feminismo, ou seja lá o que for, direcionado a isso. Mas a gente sabe que ainda é um esporte mais masculino, né? Então, Uhum. hoje ter um horário nobre dentro da Checkmate para um treino feminino é de muito orgulho, sabe? Fico muito feliz de hoje ver, embora a nossa aula feminina não é para separar as mulheres, sempre digo, a nossa aula feminina é para abrir portas, para mostrar que não é um bicho-papão para todas as outras aulas. Então, eu fico muito feliz quando o tatame está cheio de mulher. Fico muito feliz quando tenho mais mulheres para treinar ali comigo. Quero dizer que eu estou lá no meu Instagram, aberta para quem quiser conversar, para quem quiser tirar dúvidas. O jiu-jitsu é um transformador, parece clichê falar isso, mas é um transformador pessoal. Né? Eu sou uma pessoa antes do jiu-jitsu e uma pessoa depois do jiu-jitsu. Quando ah, passou a fazer sentido tudo que eu aprendia dentro do tatame na minha vida pessoal, fora do tatame, foi quando essas coisas se linkaram, né? Foi ainda mais engrandecedor, mais transformador. Então, o recado que eu tenho para dar para todo mundo é essa busca, sabe? Incessante. Busquem. Tu não tá satisfeito onde tu tá, busca mudar. Tu tá satisfeito onde tu tá, mas tu quer mais, busca esse plus na vida, sabe? Tu não é Uhum. uma árvore para ficar parado, né? Tem que se Então, movimentar, né? busca isso, cara, sabe? Baixa a cabeça, tem tanta gente boa aí para ensinar, tem tanta gente boa para fazer, para linkar a tua vida pessoal, a tua vida de atleta. A gente pode em outro momento falar sobre essa questão do atleta, de patrocínio, né? Então tô lá à disposição como atleta, como fisioterapeuta. E obrigada mais uma vez, professor, também estou à tua disposição para Oh, quando a valeu, gente puder Simone. conversar mais. Tá. Galera, lembrando que eu vou deixar o link O arroba. do o arroba da. Pode falar seu arroba, Simone, mas eu vou deixar aqui, aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o seu Instagram. Certo. É arroba Simone de Abreu, underline check. Pô, show de bola. Segue ela lá. Braba no jiu-jitsu, braba na, na fisioterapia. E o mais importante que eu vi é uma pessoa que sabe ser grata. E isso para mim, é um das características do ser humano mais lindas que podem existir. Amém, Porque professor. Obrigada. valeu. Simone, obrigado mais uma vez. Show. E a gente se vê logo, tá bom? Ok, um abraço. Valeu. Até mais. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.